Então eu passo a palavra para vocês. Não, antes, os meus colegas do grupo têm alguma contribuição? Disney. Só dizer que era um tema bastante extenso, então na realidade no grupo se discutiu só o primeiro. Foi como eu falei. Acho que isso é importante. A Disney está reforçando que nós nos concentramos nesse daqui, porque esse tem a ideia central. Quando tem essa aqui, pessoal, ó, quando tem essa linhazinha colocada aqui, significa que esses três trabalham em matriz com qualquer um desses aqui de baixo. O que significa trabalhar em matriz? Imagina uma matriz lá da matemática mesmo. Ó. Pega esses três, coloca cada um numa linha dessa. E pega esses daqui e coloca todos aqui em cima. Então, esses três, cada um numa linha. E esses daqui na linha de cima. Então, a gente forma linhas e colunas. Dependendo do trabalho que a gente for fazer, a gente vai articular pró-reitoria de assuntos acadêmicos com enfermagem e com desenvolvimento de pesquisa e inovação. Dependendo do tema que a gente for trabalhar, vai envolver educação permanente, administração e o curso de enfermagem. Isso é o trabalho de matriz, essa é a matriz de contribuição. E ali é só para dizer. Vamos lá. Professor, o senhor colocou a linha continuada, de VPEX até as estruturas abaixo. No caso, essa linha continuada ela pressupõe subordinação, mas pensando na lógica de mantenedor, não existe, né? Não é. Eu coloquei que na minha primeira fala, está errado, não tira, você tem razão. Na minha primeira fala eu disse, eu imagino que vem de lá para baixo, mas não é, a estrutura não é vertical, que acabei de falar uma coisa aqui que mostra que ela não é vertical. Por isso no nosso grupo a Disney disse, não vamos chamar isso de organograma, vamos chamar de matriz, de estrutura organizacional, mas não de organograma, né? Não, pelo menos não tradicional. Pois não, lá. Só para a gente conhecer quais foram as perguntas orientadoras para a gente poder... Ok. Eu podia ter aberto aqui. A primeira foi uma que versava sobre mantenedor e mantida. Que tipo de relações nós queremos com a relação com mantenedor e mantida. A última fazia uma comparação da lei de criação, ou seja, que alterações nós propomos à lei de criação da FEPEX à luz do que nós debatemos. Ou seja, ela colocava em confronto a lei de criação de 2001 e hoje o que a gente pensa. Tanto que no nosso grupo, eu disponibilizei o material via link, né? Então eu coloquei assim, a lei de criação, ele dava um clique e ia lá para a lei de criação. Na proposta de lei eu não tinha nenhuma, ela apareceu depois, e depois que eu tive acesso a uma proposta de lei que foi a que eu coloquei lá. Aí a gente acabou fazendo um confronto dessa proposta de lei que está em julgamento e aquilo que a gente já tinha. E lá do meio eu coloquei o organograma da ONB, coloquei o organograma da FEPEX atual, coloquei uma proposta de organograma e coloquei uma proposta de organograma que eu fiz com mais duas colegas, a Célia e a Luzia. Porque como nós desenvolvemos esse trabalho em 2010, eu achava que o organograma que estava lá podia ser melhorado. Por isso quando a Gisele falou, isso que o Carlos mostrou foi... Não, o que foi para o conselho foi outro. O colegiado de gestor discutiu um, e esse colegiado de gestor foi para o colegiado, o conselho deliberativo, que já era outro. Então nós colocamos 4. Aí nessa questão, a pergunta era, comparando-se os 4, né? Que sugestões nós temos? Como o tempo não deu, a gente se concentrou na primeira para tentar entender a estrutura. E aí o restante está lá disponível para fazer a leitura. Só em relação à gestão matricial dos livros, né? Eu fico preocupado quando se coloca desenvolvimento tecnológico, né? Porque eu não sei o que a gente pensa da missão ou da nossa função em termos de desenvolvimento tecnológico, se a gente tem uma secretaria de governo que é de desenvolvimento tecnológico e a gente tem uma fundação de pesquisa, a FAPDF, né? Como é que isso poderia ser trabalhado em termos de
gestão matricial com uma secretaria e com outra fundação, que não estão presentes aqui, né? Eu acho que seria uma... Eu acho muito pertinente. Que tipo de cuidado a gente teve? Por exemplo, hospitais de ensino que têm vida própria, né? Eles têm movimento próprio, uma organização, uma estrutura, e de alguma maneira essa instituição acolhe os hospitais de ensino. Mas que relação essa instituição tem que estabelecer com os hospitais de ensino? De apoio. Então a gente tomou muito cuidado até saber, até a palavra apoio, se é a palavra norte, porque a gente não tem gerência sobre aquele tipo de trabalho, que é o que você está chamando a atenção, a gente vai incorrer nesse tipo de erro muitas vezes. Eu acho extremamente pertinente, você podia formular isso por escrito para a gente. Pois não. Carlos, uma dúvida. Muito interessante do ponto de vista matricial, gerencial, certo. Aí tem uma coisa que eu acho que a gente sabe, eu queria ver como é que avançou a discussão, como é que você teve, que é a questão do próprio gerenciamento da graduação. Hoje, nós temos uma lógica organizacional que é a seriação, que eu, particularmente, não gosto, uma série de críticas. E, dentro da seriação, já foi proposto durante o tempo da escola, por exemplo, que a área de habilidades e atitudes e a área de integração, ensino, saúde e comunidade, ela podia abarcar um grupo de docentes, se organizar com um grupo de docentes, e esses mesmos seriam responsáveis pela primeira, segunda, terceira, e sempre se rechachou, sempre foi contra essa ideia, em função que estava se departamentalizando e que não iria contra o método. Quando eu coloco a Pró-Reitoria de Ensino, Saúde e Comunidade, estaria se criando um departamento, ou equivalente a esse, entendeu? Ele seria responsável pela questão educacional, pela questão da graduação dos nossos assistentes? Não entra no mérito. Não entra no mérito da distribuição do dia a dia, do cotidiano, do desenvolvimento dos cursos. Tanto que a Gislene chegou aqui em 2004. Meu primeiro contato com essa escola foi em 2005. Eu nunca vi, por todas as minhas andanças na educação, nenhuma estrutura como a estrutura que tem aqui colocado nos cursos, pela natureza do desenvolvimento do trabalho aqui. Então, isso está dentro do curso de graduação de medicina, curso de graduação de enfermagem e dentro do outro curso. A integração ensino e serviço, que é essa que eu estou apontando aqui, ela é mais geral. Por exemplo, o hospital de ensino está aqui dentro dessa integração ensino, serviço e comunidade. É mais um lugar onde encaixar isso do que dizer de que maneira que vai se desenvolver internamente. Nos lugares onde participo e que conheço a estrutura, fora a caixinha da coordenação e desenvolvimento de curso, o restante é órgão colegiado, que é o que falta. Eu acho que isso falta. A gente não tem órgãos colegiados. Por exemplo, a gente não tem uma comissão própria de avaliação aqui. Em tese não teríamos que ter, porque o Sistema Federal de Ensino tem, ele orienta, mas ele não determina. Mas a gente entende que a comissão própria de avaliação é interessante. Uma CPA é interessante porque ela faz avaliação institucional e não da aprendizagem. Porque a aprendizagem, nós temos gerência de avaliação, que se preocupa com a aprendizagem, de alguma maneira tem uma avaliação institucional. Não é avaliação institucional. Não na dimensão que os sinais conferem a avaliação institucional. Mas isso é por dentro do curso, é o que eu estou tentando dizer. É por dentro do curso. E nós aqui não entramos nesse mérito, não. A estruturação do curso de graduação compete as coordenações do curso, do ensino, do primário. E eu defendo que se institua rapidamente os colegiados dentro dos cursos. Entende? Assim como a gente está pensando em estrutura colegiada fora, dentro do curso tem que ter os colegiados. E há legislação que versa sobre isso. Por exemplo, tem um colegiado que não existe, que é o colegiado de curso. O que é o colegiado de curso? Envolve toda a comunidade interna, técnico administrativo, docente, discente, gestores, para debater e deliberar sobre questões operacionais do curso. Não tem isso. Você não tem um colegiado de curso. Tem colegiado que são os coordenadores que seguem.
Você pode ter colegiado que é a forma de estrutura curricular, né, de desenvolvimento, mas não são os colegiados próprios dos cursos de graduação. Não tem. A CPA foi um colegiado que eu disse que é no âmbito institucional e esse colegiado gestor, o que o colegiado, gestor não, o de curso. O que esse colegiado de curso faz? Ele faz assim: estamos tendo um problema com o estudante de tal forma, o professor não conseguiu resolver, vamos levar para o colegiado. Aí esse colegiado delibera sobre esse tipo de questão. Ele é bem operacional. Ele é bem operacional. Não tem. E existem colegiados, e a legislação vai versar dizendo o seguinte: nós queremos a legislação, 75% desse colegiado tem que ser formado docente. Então a gente tem que estar atento quais são os colegiados e tem que instituir esses colegiados. Então a gente tem órgãos colegiados, a gente tem gerência de avaliação, temos gerência, mas não temos nenhuma nos moldes que os sinais apontam. Pode ser a Mara? Pode. Eu acho que essa caixinha que ele perguntou, que ele ficou em dúvida se estaria ligada à graduação de ensino e serviço, eu acho que foi só uma forma didática de vocês separarem e demonstrar a estrutura de dentro da escola. Não tem a ver com isso que ele falou, né? Se tem a ver, se está subordinado à graduação. Não, ele queria saber se estava ali dentro e não está, e está por dentro do curso. E tem uma outra coisa que a gente também não pode perder de vista. A gente está falando de uma estrutura nova, moderna, né, na concepção, mas na forma de apresentar arcaica e ultrapassada. Então a gente está sofrendo, é igual o pensamento dialético e a forma cartesiana de expor. É doloroso. Então a gente está tentando fazer essa estruturação, mas é isso mesmo. Outra coisa, quando você colocou lá a Secretaria de Administração Acadêmica, você colocou a Secretaria de Pós-Graduação. Hoje, a pós-graduação, ela tem uma coordenação própria da graduação. Ali vai juntar tudo? Não, secretaria. Sim. Não, você tem uma secretaria específica. Ela não vai ser específica do curso nessa caixinha aí da pós-graduação? Não, vai ser específica da pós-graduação, não vai juntar nada. Você vai ter uma secretaria específica da pós-graduação. Não dá para pensar com a quantidade de cursos que tem, ou que possamos ter daqui para frente, né? A gente não tem alguém que cuide especificamente do curso de pós-graduação. Pois é, eu não entendi, mas ele está vinculado à Secretaria de Administração Acadêmica ou ao curso de pós-graduação, à coordenação de pós-graduação? Está vinculado aos dois, dependendo da forma como você consegue. A gente tem uma SAA, uma Secretaria Geral, né? Que é essa de Administração Acadêmica que a gente está falando. Essa também tem. Então tem vinculações de várias maneiras, mas o que ela está perguntando é o seguinte: então a SAA, que é a Secretaria de Administração Acadêmica, ela tem vinculação com a Secretaria de Pós? Tem. Ela tem vinculação com a Secretaria de Pós. Mas a Secretaria de Pós-Graduação, ela tem trabalho independente, ela tem vida independente. Porque hoje, por exemplo, você sabe que para a certificação desses cursos, né, nós fazemos, porque existe um registro. Existe uma instrução dentro da escola que nenhum servidor, sem ser a Secretaria Acadêmica, pode certificar e registrar. Porque o que os meninos têm trazido, principalmente os formandos, né? Que eles têm alguns certificados, por exemplo, de liga. Quando a liga mesmo, ela está entregando os certificados, aí fora parece que eles não estão aceitando. Só se for da própria universidade, da própria escola, da própria instituição. Né? Então aí eu fiquei até pensando, você falou no curso de mestrado profissional da FEPEX, quem é que vai certificar essa pessoa? A escola. Porque a escola tem normas próprias para poder certificar, né? Tem nesse caso não tem jeito, a escola vai certificar. A escola vai certificar. Por isso que não podia ter um mestrado profissional pela mantenedora, tinha que ser um mestrado profissional pela mantinha. Né? Agora, Mara, assim, queria deixar claro o que você perguntou. Tá. A Secretaria de Pós-Graduação tem que existir e tem que desenvolver o trabalho. Mas quem dá a diretriz? Você, lá na Secretaria Geral, entendeu? A Secretaria Geral é quem dá a diretriz. Mas ela tem que ter vida própria. Eu fico pensando na CODEP. Como é que é o trabalho lá?